Olá, bem-vindos à nossa quarta e última aula da caracterização de estruturas mistas e híbridas aço-concreto. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e nós vamos continuar com o tema sistemas estruturais, agora falando sobre os sistemas estruturais verticais. Que são quais? São os pilares, os pórticos, as paredes, os núcleos, os contraventamentos verticais feitos de diagonal, com o objetivo de transmitir ações gravitacionais e ações horizontais às fundações, resistir a essas ações horizontais, ao mesmo tempo que confere estabilidade global ao edifício. São vários os sistemas estruturais. Nós podemos ter, por exemplo, um sistema vertical, aí só para edifícios mais baixos, feito apenas com pilares e laje cogumelo, por exemplo, como esse daqui. Nós podemos ter sistemas estruturais feitos com pilares e vigas interpavimentos. Nós podemos ter os sistemas aporticados, aquele sistema com núcleo central, as treliças verticais e, para reduzir deslocamento, uma treliça passante no topo. Podemos ter uma associação de pórticos e paredes associados. Podemos ter os tubos modulares. Um exemplo típico dos tubos modulares é o edifício do Sears Towers. E podemos ter um tubo treliçado. Só para exemplificar alguns desses casos, deixa eu aumentar aqui a tela, nós podemos combinar diversos sistemas estruturais quando eu tenho edifícios de grande altura. Existem estudos que relacionam os sistemas estruturais ao número de andares. Então, pode-se dizer que pórticos semirrígidos são aqueles que têm ligações semirrígidas. São viáveis para edifícios até aproximadamente 15 pavimentos. Quando eu tenho um pórtico rígido, ele é viável até edifícios por volta de 30 pavimentos. Pórtico com amarração acortante, isto daqui, olha, esse contraventamento vertical, ou uma colocação de parede de cisalhamento, eles terão basicamente o mesmo comportamento. Isso vai servir para edifícios por volta de 45 pavimentos. Se eu quiser limitar deslocamentos, eu posso utilizar os contraventamentos verticais ou paredes de cisalhamento com treliças interpavimentos. Então, eu consigo aumentar um pouquinho mais o número de andares para quase 60 pavimentos. Eu posso trabalhar com sistemas estruturais semitubo. O que é um sistema tubular? Bom, um sistema tubular é aquele que tem um espaçamento muito pequeno entre pilares e esses pilares ligados por vigas bastante altas. Imaginem vocês que eu tenho um tubo gastado. Então está aqui, olha, um tubo vazado. Esse é um sistema engastado extremamente resistente a uma ação horizontal. Agora imagine que dentro desse tubo eu ainda faça enrijecedores, que são as lajes. Esse tubo vai ser mais rígido ainda. Só que eu não posso ter um edifício sem aberturas, então eu furo esse tubo. Eu furo esse tubo e ele tem uma perturbação no seu comportamento por causa desses furos, mas continua a trabalhar como um sistema tubular.
Essa perturbação chama-se shear lag. Shear lag. Ele é extremamente resistente. Um sistema semitubo faz com que eu tenha a parede de um tubo de um lado, a parede de um tubo do outro, e na outra direção, na maior direção, eu trabalho com um sistema fortificado, um sistema com parede de cisalhamento, seja o que for. Nós podemos ter um sistema tubular, efetivamente. Um sistema tubular pode nos permitir edifícios por volta de 90 pavimentos. Tubo dentro de tubo leva a um sistema de aproximadamente 110 andares. E podemos ter também os sistemas tubulares contraventados na fachada, permitindo um aumento maior. Então, à medida que a gente precisa aumentar a altura desses edifícios, novas combinações de sistemas verticais são feitas para que possamos atingir grandes alturas. Aqui exemplos rápidos, né, de um sistema aporticado, um sistema tubular treliçado, como esse do John Hancock Center, um sistema típico de treliças interpavimentos. Vejam que nesse edifício, aonde tem treliças interpavimentos, são feitos andares de manutenção e não existem as janelas. Isso foi uma opção arquitetônica. Podemos ter também o sistema tubular, e o exemplo típico disso eram as torres gêmeas, né? As duas torres do World Trade Center. Percebam o espaçamento entre as colunas, muito pequenos entre eles, e entre uma coluna e outra, eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de visitar o World Trade Center, mas essa distância aqui, olha, que era a abertura para a janela, a distância entre colunas era a distância entre os nossos ombros. Então, ela era muito pouco espaçada realmente, ligadas por vigas de grande altura. Então, aqui eu tenho vigas de grande altura. Aqueles que tiveram oportunidade de assistir o vídeo que eu coloquei como referência da queda do World Trade Center, poderá ver esse sistema tubular com bastante detalhes também. Muito bem. Tudo isso para garantir que as ações horizontais e verticais sejam levadas às fundações com limitação de deslocamento, resistência e estabilidade. O que é utilizado com bastante frequência nas estruturas híbridas são as estruturas com um núcleo central em concreto armado. Esse núcleo central abriga as circulações verticais do edifício. Podem ser associadas a alguns pilares mistos ou de concreto, mas, efetivamente, quem vai resistir às ações horizontais é o núcleo central. Todas as ações verticais, gravitacionais, serão resistidas por essa estrutura metálica que vocês estão vendo aqui, W15, 15 por 35, é a denominação do perfil metálico, onde ela é apoiada nesse concreto. Aqui nós temos o sistema de vigas metálicas e a laje sobre elas. E nós temos também uma associação que permitiu elevarmos a altura dos edifícios, que é o tubo com núcleo central. O caso típico das Petronas Towers, das Twin Towers de Kuala Lumpur, na Malásia, que nós temos um sistema tubular feito de colunas de concreto armado, pavimentos metálicos e um núcleo central
permitindo alturas grandiosas como essa.